Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje celebramos a Ascensão do Senhor e escutamos o finalzinho, as últimas linhas do Evangelho de Mateus. Um evangelho bem curto e que, portanto, por ser curtinho, permite que a gente analise bem agora nesta homilia. Em primeiro lugar, estamos diante dos últimos momentos do ressuscitado entre os 11 apóstolos. Eles estavam na Galileia, o lugar onde tudo começou, a região onde eles moravam, a região onde Jesus chamou os primeiros discípulos. Estavam em casa, vamos dizer assim, na sua terra natal. E agora sim, era um momento de despedida definitivo. A última ceia tinha sido uma despedida mais ou menos, né? Jesus voltou na ressurreição e ficou ainda 50 dias com eles. Agora sim, Jesus partia para o Pai, definitivamente ressuscitado. E vemos os dois lados, o lado dos discípulos e o lado de Jesus. Os discípulos é interessante. Alguns se prostraram, disse o evangelista, outros ainda duvidaram. Alguns dos 11 tinham entendido quem Jesus era. Definitivamente, tinham entendido. Se prostraram diante de Jesus. Entenderam que o seu mestre e amigo era, na verdade, o Senhor, e por isso se prostraram para adorá-lo. Outros, apesar de tudo o que tinham vivido com Jesus nos últimos 3 anos, apesar de vê-lo ressuscitado, apesar de terem visto o poder de Jesus sobre a morte, talvez ainda não entenderam por completo, não tinham ainda uma fé madura, ainda duvidaram. Quem somos nós nessa situação? Somos os que acreditamos verdadeiramente que Jesus é o Senhor e nos prostramos diante dele, ou ainda duvidamos? Talvez temos um pouquinho dos dois, um pouquinho de cada discípulo. Isso mostra que os discípulos, como nós, ainda não tinham uma fé completamente madura. Mas Jesus, apesar disso, faz a mesma coisa para uns e para outros, para aqueles que já tinham a fé completa e para aqueles que ainda não. Jesus envia os 11 discípulos, os 11 apóstolos, e faz uma promessa. Envia, ide e fazei discípulos meus, batizando-os e também ensinando. E faz uma promessa: eu estarei convosco até o fim do mundo, todos os dias. Jesus não deixa a sua igreja desamparada. A ascensão é o começo de uma nova etapa da igreja. A etapa que nós vivemos até agora. A etapa da missão. Começa na ascensão, tem um forte acento em Pentecostes, com o envio dos discípulos, e continua até hoje. Nós estamos na etapa da missão. E o ser e a missão da igreja é ser apóstolo. Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa missão.
Esse é o nosso ideal pessoal, como diria o nosso pai fundador. É para isso que nós estamos no mundo, para sermos apóstolos. E nós escutamos outro relato do dia da Ascensão na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foram escritos nos anos 80. Jesus morreu e ressuscitou nos anos 30, certo? Estamos aqui vendo um relato que foi escrito nos anos 80. Ou seja, 50 anos depois. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na Assembleia. Tem alguém aqui que já completou 50 anos de casado, por exemplo? Temos aqui, né? Pessoas aqui na frente, que já se casaram faz 50 anos. Você lembra como conheceu sua esposa? Lembra de como namoraram? Lembra o dia que pediu ela em casamento? O dia do noivado? Acontecimentos há mais de 50 anos. Os discípulos estão também recordando alguma coisa que aconteceu há 50 anos atrás. Recordavam bem. E recordavam o dia que o Senhor subiu aos céus. Mas esse relato foi escrito para uma comunidade específica. A comunidade depois de 50 anos que Jesus tinha subido aos céus. Alguns talvez nem conheceram Jesus nesses 50 anos, né? Eu não estava vivo há 50 anos atrás, viu? Quando vocês pediram sua esposa em casamento. E sou padre agora, né? Alguns nem conheceram Jesus, a maioria, na verdade. Eram poucos os que conheceram Jesus naquela altura. E eles viviam desses relatos dos apóstolos. E a realidade naquele momento eles acreditavam que Jesus ia voltar rápido. E passaram 50 anos e Jesus não tinha voltado. E a comunidade estava desanimada. E por isso, no relato em que nós escutamos, os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? E qual que é qual que é a resposta de Jesus? Não cabe a vocês saber quando vai ser este momento. Não cabe a vocês saber os tempos do Senhor. Mas vocês vão receber o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. É a mesma ideia do Evangelho. Não cabe a vocês saber quando. Cabe a vocês receber o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Cabe a vocês cumprirem com a sua missão, com a nossa missão. E aí então, quando Jesus sobe ao céu, surgem esses homens de branco, provavelmente anjos. Os discípulos ainda estão olhando e os homens, olha a resposta que eles fazem, né? A pergunta que eles fazem. Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Por que vocês estão aí parados? Não é para estar parado. A igreja não pode estar parada. Essa não é a função da igreja. Uma igreja parada é uma igreja morta. É uma igreja que não cumpre com a sua missão. Não fiquemos parados. Este é o tempo da missão. A igreja não pode ficar parada. Ela tem uma missão para cumprir, ela precisa ir em frente. Ela precisa anunciar Jesus a mais e mais pessoas, em mais e mais lugares. A gente pode se perguntar, onde Deus me envia para anunciar? Quais são os lugares em que eu sou chamado a anunciar? No meu trabalho, na minha família? Quando foi a última vez que eu anunciei Jesus? Foi hoje de manhã? Fiz alguma coisa hoje de manhã já para anunciar? Será que eu fiz ontem? Ou será que eu fiz na semana passada só? Será que a última vez que eu falei de Jesus para alguém foi mês passado? Quando foi? Porque a nossa missão é ir e anunciar. Estou cumprindo com a minha missão? Como eu posso hoje, saindo da missa, cumprir com essa missão ainda hoje? Que coisas eu posso fazer hoje para anunciar? Nós estamos no mês mariano, estamos no mês em que nós celebramos aquela que foi a primeira discípula e missionária. Isso diz a Igreja sobre Maria no documento de Aparecida, ainda nos tempos do Papa Bento XVI. Maria é a primeira discípula e missionária, e ela forma discípulos e missionários, forma nós, apóstolos, forma nós, pessoas que estão chamadas a anunciar. Para isso que nós selamos uma aliança de amor com a Mãe Rainha neste lugar. A minha aliança de amor, essa consagração que eu fiz à Mãe, é para que eu seja apóstolo de seu Filho
e apóstolo seu, para que eu possa cumprir a missão da igreja junto dela. Que nós possamos hoje, então, aqui no nosso carisma de Schoenstatt, na nossa missão, na nossa família, no nosso trabalho, sermos esses discípulos e missionários, esses apóstolos chamados a anunciar. Não fiquemos parados, não fiquemos parados. Vamos erguer, sair do nosso sofá, como dizia o Papa Francisco, e anunciar que Jesus ressuscitou, anunciar que Jesus é o Senhor, anunciar que Ele faz grandes maravilhas na nossa vida e pode fazer grandes maravilhas por outras pessoas. Assim seja. Fiquemos de pé e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder. Vou pular as preces e vamos direto para o ofertório. Da Virgem Maria.